Em algum momento da vida, todos nós somos forçados a encarar um silêncio que dói. Não é um silêncio comum. É aquele que pesa no peito, que aperta a garganta, que deixa o coração sem palavras. Um silêncio que aparece quando tudo que antes fazia sentido, de repente parece quebrado. É um vazio que nenhuma palavra humana consegue preencher. Amigos tentam ajudar, mas não sabem o que dizer. Frases bem intencionadas soam vazias. Conselhos não alcançam a ferida. E por mais que alguém esteja ao seu lado, existe uma dor que só você sente. E é exatamente aí, nesse lugar escuro da alma, no meio da perda, da frustração ou da decepção, que uma pergunta começa a ecoar dentro de nós. Às vezes em voz baixa, às vezes em forma de choro, às vezes como um grito silencioso que ninguém ouve. Onde está Deus quando tudo desmorona? Talvez você nunca tenha feito essa pergunta em voz alta. Talvez você até tenha aprendido que questionar é errado. Mas no fundo do coração, ela surge. Quando alguém parte, quando um diagnóstico muda tudo, quando um sonho morre, quando a oração não parece ter resposta. E o mais difícil não é apenas a dor da perda, é a sensação de abandono. É falar com Deus e não sentir nada. É orar, chorar, insistir e ainda assim enfrentar o silêncio. É abrir a Bíblia procurando consolo e fechar com mais perguntas do que respostas. Esse silêncio machuca porque, além da ausência de quem partiu ou daquilo que foi perdido, surge a impressão de que Deus também está distante. E isso gera culpa, gera confusão, gera medo de estar fraco na fé, medo de não estar confiando o suficiente, medo de que algo esteja errado com você. Talvez hoje você esteja vivendo exatamente isso. Você continua acreditando em Deus, mas não sente sua presença como antes. Você continua orando, mas parece que suas palavras se perdem no ar. Você continua tentando ser forte, mas por dentro está cansado demais. Existe uma dor que não grita, ela apenas permanece. Ela acorda com você, ela dorme com você, ela te acompanha nos momentos mais simples do dia. E mesmo assim ninguém percebe. E quando esse tipo de dor chega, ela não pede permissão. Ela invade a vida, muda rotinas, muda pensamentos, muda a forma como você enxerga o futuro. Você começa a se perguntar se algum dia vai voltar a ser como antes, se a alegria vai retornar, se o vazio vai diminuir, se o silêncio vai acabar. E é justamente nesse ponto que muitas pessoas se afastam de Deus, não por rebeldia, mas por cansaço, por não entenderem, por não suportarem mais esperar, por não saberem como continuar acreditando quando tudo parece parado. Mas a Bíblia não ignora esse tipo de dor. Ela não finge que o sofrimento não existe. Ela não acusa quem chora. Pelo contrário, ela nos mostra que até os mais fortes na fé passaram por momentos em que o céu parecia fechado. Homens e mulheres que amaram a Deus, confiaram nele e ainda assim enfrentaram perdas profundas, períodos de silêncio e noites longas demais. Pessoas que também perguntaram: Deus, onde o Senhor está? E talvez seja por isso que essa reflexão seja tão necessária, porque ela não começa com respostas prontas, ela começa com honestidade, com humanidade, com a realidade de quem sofre, mas ainda tenta crer. Hoje, nós vamos refletir juntos sobre o que a Bíblia nos ensina quando a dor parece maior do que a força para continuar. Quando a fé existe, mas está cansada. Quando a esperança ainda vive, mas está machucada. Quando o silêncio parece mais alto do que qualquer palavra. Essa não é uma mensagem para quem está vivendo dias fáceis. É para quem está lutando para permanecer. Para quem continua mesmo sem entender. Para quem ainda não desistiu, apesar do peso. Porque às vezes tudo o que conseguimos fazer é continuar. O luto quase nunca avisa quando vai chegar. Ele não manda recados, não prepara o terreno, não pergunta se é um bom momento.
Ele simplesmente entra, se senta ao nosso lado e muda tudo. Em um dia, a vida parece normal. As rotinas seguem, os compromissos existem, os planos continuam vivos. No outro, algo acontece. Uma notícia, uma ligação, um silêncio que anuncia o pior. E a partir desse instante, nada mais é igual. O luto cria um antes e um depois que não pode ser apagado. Ele muda a forma como você acorda, como você dorme, como você pensa, como você sente. Ele altera a percepção do tempo. Minutos parecem horas, dias parecem meses, e às vezes o tempo simplesmente para. O luto não afeta apenas as emoções. Ele se manifesta no corpo, no cansaço constante, na falta de apetite ou no excesso dele, na dificuldade de concentração, na sensação de peso que não sai do peito. A Bíblia não ignora essa realidade. Ela não romantiza a dor. Ela não transforma sofrimento em algo bonito ou desejável. Ela não tenta apressar quem sofre nem acusa quem chora. Pelo contrário, a Bíblia reconhece o choro, o desespero, o silêncio pesado de quem perdeu alguém ou algo que dava sentido à vida. Ela registra lamentos, ela registra lágrimas, ela registra perguntas sem resposta. Em Eclesiastes está escrito que há tempo de nascer e tempo de morrer. Mas saber disso não nos prepara emocionalmente para a perda. Conhecer o texto não impede o impacto. Entender a lógica da vida não protege o coração. Existe uma grande diferença entre saber algo e estar pronto para vivê-lo. E quando a perda chega, todo o conhecimento parece pequeno diante da dor. O luto não é apenas sentir saudade. É sentir que uma parte do futuro foi arrancada sem aviso. É perceber que existem planos que nunca mais acontecerão. Conversas que ficaram pela metade. Momentos que nunca mais poderão ser vividos. É olhar para frente e perceber um espaço vazio onde antes havia expectativa. É tentar imaginar os próximos dias, meses ou anos e não conseguir. O luto mexe com o passado, com o presente e com o futuro ao mesmo tempo. O passado dói porque está cheio de lembranças. O presente dói porque está vazio. E o futuro dói porque parece incerto. Na Bíblia, vemos homens e mulheres que amaram profundamente e sofreram profundamente. Não foram pessoas distantes de Deus. Não foram pessoas frias espiritualmente. Foram pessoas de fé, de intimidade, de obediência. Abraão chorou Sara, o homem que ouviu a voz de Deus, que deixou sua terra, que confiou em promessas impossíveis. Chorou, ele sentiu a perda, ele sentiu o vazio, ele sofreu. A Bíblia não esconde isso, porque chorar não diminui a fé de ninguém. Davi chorou seu filho, mesmo sendo rei, mesmo sendo ungido, mesmo sendo chamado homem segundo o coração de Deus. Ele se quebrou por dentro, ele jejuou, ele orou, ele sofreu intensamente. Isso nos mostra que posição espiritual não imuniza ninguém contra a dor. Unção não impede lágrimas. Chamado não anula sofrimento. Marta e Maria choraram Lázaro. Elas criam em Jesus. Elas confiavam nele. Elas o amavam. E ainda assim choraram. Elas não fingiram força. Elas não esconderam a dor. Elas expressaram sua tristeza com sinceridade. E talvez uma das cenas mais fortes, mais humanas e mais profundas de toda a Bíblia seja esta: Jesus chorou. O Filho de Deus, aquele que tinha poder sobre a morte, aquele que sabia que Lázaro ressuscitaria. Mesmo assim, chorou. Isso nos ensina algo essencial, algo que muitas vezes esquecemos ou nunca aprendemos de verdade. Sentir dor não é falta de fé. Chorar não é sinal de fraqueza espiritual. Sofrer não significa que você está distante de Deus. O luto não é um inimigo da fé. Ele não destrói automaticamente a espiritualidade de alguém. Muitas vezes, ele é o lugar onde a fé é quebrada, para depois ser reconstruída. Não uma fé ingênua,
Não uma fé baseada apenas em sentimentos bons, mas uma fé mais honesta, mais madura, mais real. Quando alguém está de luto, surgem perguntas que não aparecem em dias normais. Perguntas que ficam escondidas em tempos de estabilidade. Perguntas que o coração evita quando tudo está bem. Por quê? Por que com essa pessoa? Por que agora? O que eu fiz de errado? Será que Deus está me punindo? Se Deus é bom, por que permitiu isso? Como continuar vivendo depois dessa perda? Essas perguntas não nascem da rebeldia. Elas nascem da dor, do choque, da tentativa da mente de entender algo que o coração não consegue aceitar. A Bíblia não ignora essas perguntas. Ela não manda silenciar quem sofre. Ela não acusa quem questiona. O livro de Salmos está cheio dessas vozes quebradas. Davi questiona, Davi reclama, Davi grita, Davi chora, Davi se desespera. E ainda assim continua falando com Deus. Isso é extremamente importante. O silêncio total é mais perigoso do que a oração cheia de dor. Parar de falar com Deus por causa do sofrimento é mais arriscado do que falar com Ele confuso, cansado e ferido. Deus não rejeita orações imperfeitas. Ele não exige palavras bonitas. Ele não espera discursos organizados. Ele acolhe o coração como ele está. O luto é um território onde a alma anda devagar, onde pensamentos se repetem, onde memórias surgem sem aviso, onde emoções vêm em ondas. Em um momento, parece possível respirar. No outro, a dor volta com força total. E isso não significa que você está regredindo. Significa apenas que você está vivendo um processo. O luto não é linear. Não existe uma linha reta de superação. Existem dias melhores e dias muito difíceis. E Deus não exige pressa. Ele não cobra resultados rápidos. Ele não impõe prazos emocionais. Deus não diz, já passou tempo demais. Ele não compara a sua dor com a de ninguém. Ele não diminui o seu sofrimento. Ele caminha com quem sofre, no ritmo de quem sofre, do jeito que consegue caminhar. Às vezes, esse ritmo é lento, às vezes é quase parado. E tudo bem, porque no luto continuar respirando já é um grande passo. Um dos maiores medos durante o luto não é apenas a ausência de quem partiu. É a sensação de que Deus também ficou distante. Em meio à dor, muitas pessoas começam a se perguntar se fizeram algo errado, se falharam em algum momento, se a fé não foi suficiente, se Deus se afastou em silêncio. Esse sentimento é mais comum do que se imagina, porque, quando tudo dói, o silêncio parece mais alto. E quando a resposta não vem, a mente começa a criar conclusões que o coração não consegue suportar. Mas a Bíblia aponta exatamente o contrário do que o medo sugere. Ela não mostra um Deus que se afasta do sofrimento humano. Ela revela um Deus que se aproxima ainda mais quando o coração está quebrado. O Salmo 34 diz que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Não diz perto dos fortes. Não diz perto dos que já entenderam tudo. Não diz perto dos que já superaram a dor. Diz perto dos quebrados. Isso muda completamente a forma como enxergamos Deus no luto. Porque o texto não associa a presença de Deus à força emocional, mas à fragilidade. Não à estabilidade, mas à dor. Não à vitória, mas ao quebrantamento. A dor não afasta Deus. Ela não cria distância. Ela não constrói um muro. A dor atrai a presença dele. Quando o coração se parte, Deus não se afasta esperando que tudo se resolva sozinho. Ele se aproxima para sustentar, para acolher, para permanecer. Essa verdade confronta uma ideia muito comum, a de que precisamos estar bem para nos aproximar de Deus. Mas a Bíblia mostra o oposto. É exatamente quando não estamos bem que ele se faz mais presente. O luto não espanta Deus. Ele não se incomoda com lágrimas. Ele não se afasta do sofrimento. Ele entra nele,
E nenhum episódio bíblico mostra isso de forma tão clara quanto a história de Lázaro. Jesus poderia ter chegado antes da morte de Lázaro. Ele sabia que Lázaro estava doente. Ele tinha poder para curar à distância. Ele tinha autoridade sobre a vida e a morte. Mesmo assim, ele escolheu não chegar. Isso é difícil de aceitar. À primeira vista, parece crueldade, parece descaso, parece atraso. Marta e Maria também sentiram isso. Elas sabiam quem Jesus era. Elas confiavam nele. E ainda assim, enfrentaram a dor da perda. Esse atraso aparente revela algo profundo. Às vezes, Deus não evita a dor. Ele entra nela conosco. Jesus não chegou apressado tentando consertar tudo rapidamente. Ele não chegou pedindo silêncio. Ele não chegou corrigindo o choro das irmãs. Jesus não disse, não chorem. Ele chorou junto. Esse detalhe muda tudo. O choro de Jesus não era falta de controle. Era empatia, era presença, era amor. Ele sentiu o peso da dor humana. Ele se permitiu participar daquele sofrimento. Isso nos mostra que Deus não é um observador distante da nossa dor. Ele não assiste de longe esperando que tudo passe. Ele entra no cenário. Ele se envolve. Ele sente. No luto, muitas pessoas tentam ser fortes o tempo todo. Tentam manter a postura. Tentam não demonstrar fraqueza. Tentam não chorar perto dos outros. Tentam não falar sobre a dor para não incomodar. Existe uma pressão silenciosa para seguir em frente, para ser resiliente, para dar conta. Mas a Bíblia não exige essa força artificial. Ela nos apresenta um Deus que acolhe a fragilidade, um Deus que não se incomoda com lágrimas, um Deus que não rejeita corações cansados. Pelo contrário, a Bíblia diz que Deus recolhe cada lágrima. Nenhuma é desperdiçada, nenhuma é invisível, nenhuma passa despercebida. Há perdas que não podem ser explicadas. Não existe resposta que satisfaça completamente. Não existe lógica que alivie o impacto. E tentar forçar explicações pode machucar ainda mais. Mas o que não pode ser explicado, pode ser atravessado. Não sozinho, não no próprio esforço, mas com presença. O luto não é uma estrada curta, é um caminho longo, cheio de altos e baixos. E Deus não promete atalhos, mas aqui nasce uma esperança silenciosa, firme, profunda. Deus não promete que a dor não virá. Ele promete que não estaremos sozinhos quando ela vier. Ele promete caminhar junto, mesmo quando a caminhada é lenta, mesmo quando não há palavras, mesmo quando só existem lágrimas. O luto também revela algo essencial sobre o amor. Só sofre quem amou. Só sente essa dor quem se entregou de verdade. E amar nunca foi um erro. Nunca foi desperdício. Nunca foi fraqueza. O amor é tão valioso que até Deus aceitou sofrer por ele. A cruz não foi um acidente. Foi uma escolha de amor. Isso nos mostra que sofrer por amar não nos afasta de Deus, nos aproxima dele. Talvez hoje você não consiga enxergar propósito algum. Talvez tudo pareça confuso, injusto, sem sentido. Talvez a pergunta por quê ainda ecoe forte. E tudo bem, o propósito não precisa ser visto agora para existir. Existem coisas que só fazem sentido com o tempo. E algumas só fazem sentido na eternidade. Por agora, talvez tudo o que exista seja a dor e a presença silenciosa de Deus ao seu lado. A esperança bíblica nunca foi sobre fingir que a dor não existe. Ela nunca foi sobre negar sentimentos, esconder lágrimas ou forçar sorrisos. Ela nunca pediu que alguém ignorasse o peso da perda. A esperança bíblica é diferente. Ela não apaga a dor. Ela caminha com ela. Esperar segundo a fé cristã não é fechar os olhos para o sofrimento. É atravessar o sofrimento sustentado por uma promessa que vai além do que os olhos conseguem ver agora. Por isso, a Bíblia nunca diz não sofram. Ela reconhece o sofrimento como parte da experiência humana.
O que ela transforma não é a existência da dor, mas o significado dela. Em 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo escreve algo profundamente humano e ao mesmo tempo cheio de esperança. Ele diz que não devemos sofrer como os que não têm esperança. Observe com atenção. Ele não diz para não sofrer. Ele não repreende as lágrimas. Ele não condena a tristeza. Ele apenas faz uma distinção: sofrer sem esperança e sofrer com esperança. Isso muda tudo, porque sofrer sem esperança é sentir que a dor é o ponto final. É acreditar que tudo termina ali. É viver com a sensação de que a perda venceu para sempre. Já sofrer com esperança é reconhecer a dor, mas não permitir que ela seja a última palavra. É chorar, mas sabendo que existe algo além daquele momento. É sentir o peso da saudade, sem perder completamente o sentido da caminhada. A esperança cristã não está no vai passar rápido. Ela não promete que o coração vai parar de doer de um dia para o outro. Ela não oferece prazos. Ela não transforma o luto em algo simples. A esperança cristã está no isso não é o fim. Ela está na certeza de que a história não termina no túmulo, de que a morte não tem a palavra final, de que a separação, por mais dolorosa que seja, não é eterna. A Bíblia aponta para uma realidade maior do que o agora. Ela aponta para uma vida que não se limita a este tempo. Uma vida que não se encerra na perda. Uma vida que continua além daquilo que conseguimos compreender plenamente. Existe uma promessa de reencontro, uma promessa de restauração, uma promessa de que tudo aquilo que foi quebrado será, um dia, recomposto. Essa promessa não elimina a saudade, ela não apaga as lembranças, ela não impede o choro, mas ela dá sentido à saudade. Ela transforma a dor em algo que não é vazio. Ela impede que o sofrimento seja inútil. Sem esperança, a saudade vira desespero. Com esperança, a saudade vira amor que continua vivo. O luto, aos poucos, nos ensina algo que a correria da vida quase nunca permite aprender a desacelerar. Ele nos obriga a parar, a respirar mais devagar, a rever prioridades, a perceber o que realmente importa. O luto tira a ilusão de controle. Ele nos lembra que a vida é frágil, que tudo pode mudar de repente, que nada é garantido. E é exatamente por isso que a vida se torna ainda mais preciosa. A esperança cristã não ignora essa fragilidade. Ela a acolhe. Ela nos ensina que o valor da vida não está em sua duração, mas em seu significado. Cada abraço dado, cada palavra dita, cada gesto de amor vivido. Nada disso é perdido. A Bíblia nos mostra que Deus é um Deus de memória, um Deus que não esquece, um Deus que não desperdiça nada do que foi vivido com amor. Mesmo aquilo que parece interrompido, não está perdido. Talvez hoje sua fé esteja cansada. Talvez você não consiga orar como antes. Talvez não tenha forças para leituras longas, palavras elaboradas ou grandes declarações espirituais. Talvez a fé que você tem agora seja pequena, frágil, silenciosa, mas fé cansada ainda é fé. A Bíblia nunca disse que a fé precisa ser forte o tempo todo. Ela disse que ela precisa existir. Uma fé que mal consegue se sustentar ainda é fé. Uma fé que só consegue sussurrar ainda é fé. Uma fé que chora ainda é fé. Às vezes, tudo o que conseguimos fazer é permanecer, sem entender, sem sentir, sem respostas. E muitas vezes, tudo o que conseguimos dizer é apenas uma frase simples, curta, quase sem força. Deus, eu ainda estou aqui. Essa frase pode parecer pequena, mas ela carrega algo poderoso. Ela diz, eu não desisti. Ela diz, eu ainda acredito, mesmo machucado. Ela diz, eu ainda estou caminhando, mesmo sem enxergar o caminho inteiro. A esperança bíblica nasce exatamente nesse lugar, não no lugar da certeza absoluta, mas no lugar da permanência. Esperança não é sentir que tudo vai dar certo. Esperança é continuar mesmo quando tudo parece incerto. É confiar que Deus ainda está agindo, mesmo quando não vemos.
É acreditar que Ele ainda escreve a história, mesmo quando o capítulo atual é doloroso. A Bíblia não promete uma vida sem luto, mas promete um Deus que transforma o luto em algo que não destrói por completo. Ela promete consolo, ela promete presença, ela promete um futuro onde a dor não será permanente. Até lá, existe o agora, existe o dia de hoje, existe o passo de hoje. E às vezes, a esperança se resume a isso: respirar mais uma vez, seguir mais um dia, continuar mais um pouco. E para hoje, isso é suficiente. O luto não termina quando as pessoas param de perguntar como você está. Ele não acaba quando as mensagens diminuem. Ele não se encerra quando o telefone para de tocar. Na verdade, para muitas pessoas, o luto começa a ficar mais pesado exatamente aí, quando o mundo segue em frente e você ainda está tentando aprender a respirar sem quem partiu. A rotina retorna para todos os outros. As conversas mudam de assunto. As risadas reaparecem. A vida continua, mas dentro de você, algo ainda está fora do lugar. E a Bíblia entende esse tempo. Ela não ignora essa fase silenciosa. Ela não minimiza essa dor prolongada. Ela não trata o luto como algo rápido, simples ou previsível. A Bíblia não oferece soluções rápidas para a dor profunda. Ela oferece presença, promessa e processo. Ela reconhece que algumas dores não desaparecem de uma vez. Elas se transformam. Elas mudam de forma, mas continuam exigindo cuidado. Existe uma mentira silenciosa que machuca muito quem está de luto. Uma mentira que quase nunca é dita em voz alta, mas que é sentida com força no coração. A ideia de que, depois de um tempo, você deveria estar melhor. Como se houvesse um prazo aceitável para sentir saudade. Como se existisse um tempo limite para chorar. Como se o amor pudesse ser encerrado por calendário. Mas o amor não tem prazo de validade. E a saudade não obedece relógio. O luto não é falta de fé, ele é consequência do amor. Quanto maior o amor, mais profunda a dor da ausência. E isso não é algo a ser corrigido, é algo a ser cuidado. Jesus nos mostra isso de forma clara quando vai ao encontro da dor de Marta e Maria. Ele sabia que ressuscitaria Lázaro. Ele tinha poder para transformar aquela situação. Mesmo assim, ele não pulou etapas. Jesus caminhou até o túmulo. Ele encarou a realidade da morte. Ele não fingiu que nada havia acontecido. Ele não ignorou o sofrimento humano. Isso nos ensina algo essencial. Deus não nos chama para negar o que sentimos. Ele nos chama para confiar enquanto sentimos. Confiar não é não chorar. Confiar não é estar sempre forte. Confiar não é entender tudo. Confiar muitas vezes é continuar mesmo confuso, mesmo cansado, mesmo ferido. O luto não é uma linha reta, ele é um caminho em espiral. Há dias em que a dor parece mais distante. Há dias em que o coração encontra algum descanso. Há dias em que é possível sorrir sem culpa. Mas há dias silenciosos. Dias em que a saudade aperta sem aviso. Dias em que tudo volta a doer como no começo. E isso não significa retrocesso. Não significa que você está falhando. Não significa que sua fé enfraqueceu. Significa humanidade. O luto não se resolve. Ele se aprende a carregar. E aprender a carregar não é fácil. Exige paciência consigo mesmo. Exige gentileza com o próprio coração. Exige tempo. A Bíblia nunca apressou quem sofre. Ela nunca exigiu superação imediata. Ela nunca transformou dor profunda em algo simples. Pelo contrário, ela nos conduz para uma promessa que sustenta o coração quando as forças acabam. Em Apocalipse há uma promessa poderosa. Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Repare com atenção nessa imagem. Ele não diz que nunca choraremos. Ele não diz que lágrimas são sinal de fracasso. Ele diz que um dia, Ele mesmo enxugará. Isso fala de cuidado, de proximidade, de intimidade.
Não é um Deus distante dando ordens. É um Deus presente e inclinado, tocando o rosto de quem chorou. Essa promessa não diminui a dor de agora, mas garante que ela não será eterna. Ela nos lembra que o sofrimento tem prazo, mesmo que hoje pareça interminável. A esperança bíblica não está apenas em um céu distante. Ela começa agora, no presente, no hoje. Ela começa quando você escolhe continuar mesmo sem respostas completas. Quando você escolhe levantar mesmo sem vontade. Quando você escolhe permanecer mesmo sem entender. Às vezes, a maior oração que alguém em luto consegue fazer é silêncio. Nenhuma palavra, nenhuma frase bonita, nenhuma explicação, apenas silêncio. E Deus entende o silêncio. Ele não exige discursos, ele não cobra eloquência, ele não espera palavras certas. Ele ouve o que o coração não consegue dizer. Há dias em que a fé não é cantar, não é sorrir, não é declarar vitória. Há dias em que a fé é levantar da cama, é respirar fundo, é tomar um copo d'água, é cumprir o básico. Há dias em que a fé é simplesmente continuar existindo, e isso já é um ato de coragem. A Bíblia nos mostra que a dor não é o capítulo final. Ela faz parte da história, mas não encerra a história. O luto muda a gente. Ele muda o olhar, muda a forma de sentir, muda a maneira de amar. Mas ele não precisa nos destruir. Ele pode nos tornar mais sensíveis, mais empáticos, mais humanos, mais conscientes do valor da vida e do amor. Ele pode aprofundar o coração, ampliar a compaixão, refinar a fé, não porque a dor seja boa, mas porque Deus é capaz de agir mesmo dentro dela. Se hoje tudo o que você consegue fazer é segurar essa esperança com mãos trêmulas, isso já é suficiente. Porque enquanto você segura a esperança, mesmo com dificuldade, Deus segura você com mãos firmes. E mesmo quando você não consegue ver luz nenhuma, mesmo quando tudo parece escuro demais, o simples fato de continuar aqui já é sinal de que a luz ainda trabalha em você, mesmo em silêncio, mesmo devagar, mesmo em meio às lágrimas. Se você chegou até aqui, eu quero agradecer de verdade, porque permanecer ouvindo uma mensagem como essa exige sensibilidade, coragem e coração aberto. Talvez essa reflexão tenha encontrado você em um dia difícil, ou talvez tenha sido um lembrete silencioso de que você não está sozinho no que sente. Se em algum momento essas palavras tocaram o seu coração, saiba que isso já tem valor. Se você sentir no coração, deixe o seu like. Esse gesto simples ajuda muito o canal a alcançar outras pessoas que também estão vivendo dias difíceis e precisam ouvir uma palavra de consolo e esperança. Se ainda não é inscrito, considere se inscrever no canal. Aqui o conteúdo é feito com cuidado, respeito e compromisso com a palavra, sempre pensando em alcançar corações que precisam de descanso, fé e direção. E eu quero deixar algo claro, com toda sinceridade. Se você quiser ajudar o canal de uma forma prática, sem custo adicional para você, na descrição do vídeo eu deixei alguns links de Bíblias e outros produtos que eu utilizo e recomendo no dia a dia, divulgados como afiliado. Quando você acessa por esses links, você apoia o canal diretamente. E isso me ajuda a continuar produzindo conteúdos como este. Não é uma obrigação, é apenas uma opção para quem sente no coração o desejo de contribuir. Também aproveite para assistir ao próximo vídeo que está aparecendo na tela agora. Talvez ele seja exatamente a continuação que o seu coração precisa neste momento. Que Deus te sustente dia após dia, que Ele te fortaleça nos momentos silenciosos e que a esperança continue viva, mesmo quando as forças parecem pequenas. Fique com Deus e até o próximo vídeo.